FMC 2. Vamos seguindo então, porque nem vai ter uma alternativa final, nós vamos já passar direto pra Conmebol Sul-Americana, já tem Bolívar e Atlético Mineiro, então já vamos passando aqui a nossa régua, os momentos finais aqui dessa partida, que terminou com vitória do Bayern de Munique diante do Chelsea 3-1. Fernando Blanc, a saída das duas equipes foi tranquila? Foi tranquila, os dois técnicos cavalheiríssimos, Company cumprimentando o Maresca, as duas equipes também saindo e ambos as equipes, os jogadores se cumprimentando entre si. 3-1, vence o Bayern, o Chelsea, e numa tranquilidade, não sofreu, hein? Que isso. Sem sofrimentos, 3-1, grande vitória do Bayern de Munique diante do Chelsea, resultado que coloca o Bayern de Munique nas primeiras posições, mais precisamente na terceira posição da fase de Liga da Champions. Antes do Rafael Cabral trazer a opinião dele do jogo, Fernando Blanc, os outros resultados da Champions nesta tarde de quarta-feira. Muito bem, jogos já encerrados no dia de hoje. O Olympiacos empatou em 0-0 com o Pavos, é o único 0-0 no dia de hoje. E também entre hoje e ontem, acho que foi o único 0-0. Daqui a pouco o Taylor confirma. O Slavia Praga empatou em 2-2 com o Bodo Glimt. O Ajax perdeu em casa por 2-0 para a Inter de Milão. O Bayern acabou de vencer 3-1 o Chelsea. O Taylor contou a história do jogo. O Liverpool venceu 3-2 o Atlético de Madrid. Começou a colocar 2-0 no placar. E o PSG goleando a Atalanta por 4-0, Taylor Leão. São os resultados da tarde de Champions. E agora eu passo para ele, Rafael Cabral, a análise completa desse jogo. E a vitória do Bayern de Munique diante do Chelsea, 3-1, que coloca o Super Bayern como favorito ao título da Champions, ou ainda é muito cedo? De qualquer forma, o Bayern de Munique já está na ponta da tabela da Champions League e já está na terceira posição, podendo cair dessa tabela com os resultados da rodada de quinta, mas já é um resultado muito bom, 3-1 consistente do Bayern de Munique, que coloca o Super Bayern nas primeiras posições da Champions, o Rafael. Com certeza, Taylor, com certeza. Começou muito bem a equipe do Bayern de Munique nessa competição. É um dos favoritos para ser campeão, mas é muito cedo, né? Nós estamos aí na primeira rodada da Champions. E o Bayern de Munique, principalmente aí com a situação do técnico Vincent Kompany, que tem jogadores muito bons, e considero aí principalmente, né, pelas qualidades de jogadores, por exemplo, Gnabry, que fez uma boa partida, o Lise, né, que incomodou muito o setor esquerdo de defesa com o Cucurella em algumas oportunidades, né, e que acabou favorecendo aí, principalmente também ao Harry Kane, que fez 2 gols na partida, e um deles foi um erro na zaga da equipe do Chelsea, na saída de bola do Gusto, e acabou concluindo fazendo o gol, no terceiro gol da equipe do time do Bayern, principalmente. Já pelo lado, melhor dizendo aí, do Chelsea, que não foi uma boa partida, né? Não foi uma boa partida da equipe do Chelsea, e que o Enzo Maresca tentou fazer algumas alterações, principalmente no setor de meio de campo, colocando aí deslocando o Palmer no meio de campo, né, colocando Estevão pelo lado direito, o Andrei Santos no lugar do James, para tentar ter uma colocação de posse de bola, o Garnacho também no setor de ponta esquerda, mas não foi suficiente para tentar conseguir ter uma recuperação no jogo, né, porque teve um gol que animou a equipe do Chelsea, lógico, que voltou para a partida no primeiro tempo, mas no segundo tempo, que teve alguns jogadores, inclusive o Enzo Fernandes, muito apagado, citado durante o jogo. O Fernando citou no jogo o jogador Enzo Fernandes, que não foi bem na partida, teve aí a atuação discreta. Então a equipe do Chelsea precisa rever dentro do plano tático do seu treinador Enzo Maresca para os jogos da Premier League, né, nesse final de semana, e que possa ter alguns conceitos. Mas temos aí o Bayern de Munique conseguindo uma grande vitória, injustíssima pelo comportamento tático, né, com a situação também destacando também para o
o Laimer, que é o lateral direito de origem, mas também preenchendo uma posição de lateral direito, meio de campo, ajudando, apoiando no ataque, e é muito importante isso. Então o time do Bayern de Munique conseguiu essa grande vitória e justíssima esse resultado positivo para a equipe alemã. Tem o Leão. Exato, tá aí um grande resultado por parte do Bayern de Munique, que garante assim a terceira posição da UEFA Champions League. Vamos passar rapidinho aqui a classificação da fase de Liga da Champions até aqui. O primeiro colocado é o Paris Saint-Germain, com 3 pontos, fez 4 gols de saldo, venceu por 4-0 a Atalanta e garante assim a liderança nessa primeira rodada, até aqui, nessa primeira rodada da fase de Liga da UEFA Champions League, o atual campeão da Champions, o Paris Saint-Germain. O Union Saint-Gilloise está em segundo lugar com 3 pontos também, assim como o Bayern de Munique, Arsenal, Internacional, Qarabag, Liverpool e Real Madrid fechando os 8 primeiros colocados. Tottenham venceu também, tem 3 pontos, está na 9ª posição. Os times que empataram, Borussia Dortmund em 10º, Juventus em 11º, Bodo Glimt em 12º lugar, Slavia Praga em 13º lugar, Olympiacos em 14º lugar e o Pafos em 15º lugar. Tá aí, momento histórico, então. Pafos e Bodo Glimt fazendo seus primeiros pontos na UEFA Champions League. Equipes que ainda não jogaram, Barcelona, Bayer Leverkusen, Barcelona em 16º, Bayer Leverkusen em 17º, Clube Bruges 18º, Eintracht Frankfurt 19º, Copenhague em 20º, Galatasaray em 21º, Kairat Almaty em 22º, Manchester City 23º, Mônaco 24º, Napoli 25º, Newcastle 26º, Sporting 27º. São os times que ainda não jogaram na Champions. E os times que perderam, Atlético de Madrid em 28º sem pontuar, Benfica, aliás, essa derrota do Benfica pro Qarabag de virada por 3-2 custou o emprego de Bruno Lage. Já vamos falar isso aqui também no nosso pós-jogo. O Olympique de Marseille perdeu, ficou em 30º lugar, 30º perdeu para o Real Madrid, 2-1. Villarreal também perdeu, ficou em 31º lugar, Chelsea em 32º com essa derrota agora, PSV, melhor dizendo, em 33º, Ajax 34º, Atlético Bilbao 35º e Atalanta, por ter perdido por 4-0 do PSG, está na última posição, 36º lugar. Rafael Cabral, quero ouvir da sua opinião dos outros jogos também que aconteceram nessa UEFA Champions League. Queria dar destaque também para surpreendente derrota do Benfica para o Qarabag. O Benfica estava vencendo por 2-0 e tomou a virada em pleno Estádio da Luz. E na madrugada portuguesa, os encarnados resolveram demitir o técnico Bruno Lage depois dessa façanha, podemos dizer assim. Rafael. Exatamente, né? O Benfica perdendo em casa contra a equipe do Qarabag, que está fazendo a sua estreia na Champions, né? Se não falha a memória, e que a equipe do Benfica tem tradição na Champions League, tem as conquistas, né? Inclusive na época dos anos 60, e com essa situação do Bruno Lage que se esgotou. A paciência se esgotou pelo lado aí, inclusive, porque não fez uma boa campanha no Mundial de Clubes agora, que aconteceu no meio do ano, né? O Qarabag, né? Que é uma equipe simplesmente maneira, inclusive, aí, para as pretensões aí dentro de uma maneira, né? Que até tá me corrigindo aqui, tem o Leão, né? De participações modestas, né? Mas, de uma maneira histórica, a equipe do Qarabag conseguiu uma grande vitória. Agora, tem essa mudança agora da equipe do time do time do Benfica agora, que está tendo aí uma informação, não sei ainda, que o Mourinho pode voltar para o futebol português, né, para treinar, não sei se é do Benfica, né, que pode ser aí do Benfica, mas é um nome que é forte nesse momento aí que eu estou vendo agora. O Mourinho pode estar voltando a Portugal e defender a equipe do Benfica, que estão aí
com os avanços, os contratos ainda, que pode acontecer isso aí. Mas, nesse comportamento do Benfica, está muito longe de ser favorito para ser campeão da Champions League. Por enquanto, isso. Mas com o Mourinho, que tem títulos, distinções, o clube onde passou, inclusive na Inter de Milão, conquistou aí a conquista histórica da Inter de Milão na temporada 9 e 10. Isso é muito importante aí para os ânimos da torcida do Benfica e aos seus jogadores também, que tem aí as equipes que tem o Otamendi, né, o zagueiro da seleção da Argentina, como capitão. Então, vamos ver o que vai acontecer com a equipe do Benfica, com a chegada na volta de Mourinho a Portugal e defendendo a equipe do Benfica, Teio Leão. José Mourinho, que foi técnico do Fenerbahçe até a eliminação do time turco nas preliminares da UEFA Champions League, e agora vai estar acabou caindo pro agora deu a dúvida aqui, Nando, para quem o Fenerbahçe caiu, enfim. Fica aí todos os detalhes desse momento. O Fenerbahçe passou do Feyenoord, mas acabou caindo no último mata-mata pro Benfica, aliás, né? Caiu pro próprio Benfica, né? Por 1-0 lá no Estádio da Luz, 1-0 no agregado. E para você, Fernando Blanc, agrada a volta de José Mourinho ao Benfica? Ele que teve uma passagem relâmpago no Benfica, né? Começou a carreira por lá, treinou, foi auxiliar técnico, depois treinou o Benfica por 5 partidas e logo saiu, né? Não agradou tanto a torcida encarnada. Aí foi para o União Leiria na temporada 2001-2002, ganhou cancha, foi contratado pelo Porto e o resto é história. Chelsea, Internacional, Real Madrid, Chelsea de novo, Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahçe. Depois de 25 anos, o Special One volta à cidade de Lisboa para treinar o Benfica. Depende de que Mourinho estamos falando, né? E o Mourinho já não faz bons trabalhos há algum tempo, né? Então, tá igual... Eu creio que o Mourinho está igual o Ancelotti, está na descendência como técnico. Mas vamos ver se isso reaviva e ele volte a fazer bons trabalhos. Bom técnico já provou que é, mas tem técnico que para no tempo, né? E aí não consegue desenvolver mais o trabalho que ele desenvolvia antes. Dependendo de qual Mourinho será apresentado a nós. E aí vamos ver se ele vale a pena ou não. Vamos ver, né? Fica aí, claro, a nossa positividade ao José Mourinho como possível, já está quase tudo encaminhado para ser o novo técnico do Benfica. Amanhã tem mais Champions, hein? Amanhã tem mais UEFA Champions League, tem às 15:45 da tarde no horário de Brasília, 15:03 no horário do MS, tem Copenhague e Bayer Leverkusen. Também tem Bruges e Mônaco. Às 4 da tarde tem Eintracht Frankfurt e Galatasaray, Sporting Kairat Almaty. E com transmissão da Rádio Futebol na Canela 2, Newcastle e Barcelona. Na Rádio Futebol na Canela tem Manchester City e Napoli. Rafael Cabral, o que esperar desse Newcastle e Barcelona amanhã, hein? Amanhã vai ser um jogo bem interessante lá no St. James Park. De um lado tem o Newcastle com Bruno Guimarães, tem o Newcastle com Joelinton, ou como diz o Thiago Lopes de Faria, o Joelinton vai entrar em campo. Do outro lado tem o Barcelona com Rafinha, com Lewandowski, com Fermin Lopes, com Gavi, com Pedri e com moral lá no alto depois de ter vencido o Valência por 6-0, Rafael. Exatamente, né? Exatamente, vai ser uma boa partida, né? O Newcastle e Barcelona, né? Que tem aí os brasileiros em ação nesse confronto, né? A equipe do Newcastle que vem aí na situação de início de temporada, né? Que vai encarar nesse jogo contra a equipe do Barcelona, depois do domingo contra o Bournemouth pelo Campeonato Inglês, né? De manhã, né? Manhã de domingo, mas tendo aí algumas mudanças também pelo lado da equipe do Newcastle, que tem aí o Bruno Guimarães, que você já citou, também o Tonali, italiano, no meio de campo também o Elanga, que é o sueco, o Gordon, que é do
da equipe do Newcastle, que é o atacante de ponta, camisa 10, né? Então, tendo jogadores importantíssimos pelo lado do Newcastle. Só também pelo Barcelona também, que tem o Rafinha, também o brasileiro Rafinha na seleção brasileira, também o Olmo no setor de meio de campo, também pelo lado da equipe catalã, e também, né, temos aí o Ferran Torres, centroavante, camisa 7, é um jogador de 25 anos, né, muito jovem ainda, e o Fermín Lopes, de 22. É uma espécie de idade, né, de 22, 25 anos, uma equipe jovem, né, para ser mais exato, também tendo alguns experientes também no setor da equipe do time do Barcelona. Então vamos esperar o que vai acontecer nessa partida de amanhã, nesse jogão entre Newcastle e Barcelona. Taylor Leão. Exatamente, Fernando Blanc, fica aí toda a nossa expectativa também para esse grande jogo entre Newcastle e Barcelona, mas Manchester City e Napoli também vai ser outro jogaço nessa quinta-feira. Mas eu acho que o City passa. Se fosse o Napoli lá dos anos 80, aí eu ia passar o Napoli. Eu não menosprezaria o Napoli de hoje em dia. Não, tem Kevin De Bruyne no meio e tal. Vai ser o reencontro do De Bruyne com o Manchester City. Manchester City, mas o City tá pegando forma de novo, né? Parece que a má fase do nosso carequinha lá, fugiu o nome lá, o técnico. Rapaz, ajuda aí, Taylor. O técnico do City, o Guardiola, é isso? Ele... Exatamente. Parece que a má fase do ano passado tá ficando para trás, né? E vamos ver, se eu apostaria no City, apesar que o Napoli também tá numa boa fase, né? E sobre o jogo do Barcelona, eu aposto no Barcelona. Mas serão 2 grandes jogos amanhã. Vamos a conferir aqui nos canais da Rádio Futebol da Canela e também na Sintonia Esportiva. Rádio Sintonia Esportiva, junto com a Rádio Futebol na Canela 2, traz todas as emoções de Newcastle e Barcelona. Na Rádio Futebol na Canela tem toda a adrenalina de Manchester City e Napoli. Vamos à eleição dos melhores, dos piores em campo nesse momento. Sempre no oferecimento de Aivana, de Romex, também de TNY Esportes Europa e Vitória Tintas. Envolve Corretora, Franco Digital Contábil, BC Contábil, Barbearia Velhos Barreiros Beer, também tem o Casarão Churrascaria, EAG Consultoria, Bronze Sat, Ofício Despachante, Pizzaria Mais Que Pizza, Estância Nascimento, Marmitaria Dakar e também da Universidade Veiga de Almeida, além da Bronze Sat. Vamos então aí convocar os nossos colegas para falarmos aqui quem foi o pior em campo nesse momento. Agora é hora de elegermos quem foi que destoou na partida de Bayern de Munique 3, Chelsea 1. É hora de sabermos quem foi o pior em campo nesse momento, quem foi que quebrou a bola nesse momento. Se bem que não teve um cidadão que quebrou a bola, vamos falar a verdade. Hoje foi um jogo até bem jogado, bem interessante, foi bem legal também. Não teve esse momento bizarro, não teve momentos bizarros em campo, mas vamos ver agora. Tá ok, então. Sim. Tudo isso para ele achar a vinheta. Esse aqui, tudo isso para achar a vinheta. Hoje tá uma beleza, né? Hoje aqui é gente faltando, teve gente lá faltando pro jogo entre Bolívar e Galo daqui a pouquinho. Também aí já teve esse problema, mais também. Aí já tivemos também aqui o sumiço de algumas vinhetas aqui. A vinheta do apito final simplesmente foi de base aqui, foi de arrasta para cima. Aí me quebrou as pernas aqui, por isso que eu acabei não anunciando o apito final do jeito que vocês estão acostumados a ouvirem. Mas enfim, né, tem esses problemas, tem também outros detalhes aqui sendo trazidos nesse momento. Mas vamos lá, a gente vai trazendo aqui então. Enquanto a gente não vai trazendo o melhor ou pior em campo, é a nota da arbitragem. Sem vinheta mesmo. Sem vinheta? Então tá. É porque plasticamente
plasticamente fica mais bonito. Mas enfim, vamos seguindo, vai. Vamos com o pior em campo, meu querido Rafael Cabral. O pior em campo para você, quem foi que acabou quebrando aí o desempenho da partida, que foi, nesse caso, o menos melhor em campo aqui? Meu caro Teio Leão, eu tava vendo aqui algumas opções aqui, o Chalobah, que fez o gol contra. Eu citei aqui durante a partida o Cucurella, que não fez uma boa partida no setor defensivo, pelo lado esquerdo. Mas eu vou votar aqui pelo Enzo Fernandes, que teve uma atuação apagada, principalmente na segunda etapa, o que aconteceu dentro do estádio Allianz Arena, que não mostrou as qualidades dele na partida e que ficou sumido no jogo, principalmente no segundo tempo. Eu voto no Enzo Fernandes, número 8, meio de campo do Chelsea. É isso. E agora, quem foi o pifio patético do jogo para você, Fernando Blanc? Ó, além do Enzo Fernandes, você pode colocar o Pedro Neto, o João Pedro, o Luiz Dias, o Jonathan Tal, o Pamecano. Você pode ficar aí, mas como eu vou dar importância ao Enzo Fernandes, por quê? Porque a bola tem que passar por ele para chegar até João Pedro. Então eu vou ficar com o Rafael, que estava sumidaço mesmo na partida, o Enzo Fernandes. É isso, o Enzo Fernandes é o pior em campo. Para mim, fica pro Pedro Neto, mas eu já sou voto vencido, né, no caso. Então, Enzo Fernandes, o pior em campo para os nossos colegas Rafael Cabral e Fernando Blanc. E agora sim, a vinheta do melhor em campo apareceu. Vinheta que é sempre em homenagem ao Marcelo da Silva. Quem é que leva o troféu? E agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Marcelo da Silva, o professor. Marcelo da Silva. É isso, os melhores em campo. Para você, Rafael Cabral, melhor em campo de Bayern de Munique 3, Chelsea 1. Eu tava vendo aqui o melhor em campo, eu gostei muito da atuação do Gnabry, né? Distribuindo as jogadas no meio também, das posições pelos lados, né? E também dando assistência pelo gol do Kane. Mas eu vou ficar com os gols aí do Harry Kane, né? Tentando aparecer nessa temporada, né? Como ele já teve aí na temporada passada, então vou dar esse voto ao Harry Kane, artilheiro do Bayern de Munique. Harry Kane, melhor em campo. Você concorda também, Fernando Blanc? Eu tenho outro. O cara que faz uma assistência, né? O Gnabry que não soube, o Olivier que não soube finalizar a assistência que ele deu. Cava o pênalti, marca 2 gols. E ainda aproveitador ainda de um passe errado lá do Malo Gusto. Então eu vou concordar com o Rafael de novo. E eu vou com o Harry Kane. Pra mim fica com unanimidade. O Harry Kane fez uma grande partida, 2 gols, 1 de pênalti, 1 de bola rolando, deu assistência para gol. Fez uma partida incrível, realmente. Então, Harry Kane, melhor em campo. Lembrando que temporada passada o Harry Kane deixou a maldição para trás. Coincidentemente, o Tottenham também deixou a maldição para trás. Harry Kane, que nunca tinha levantado uma taça, levantou o troféu da Bundesliga. Eu tenho certeza que ele também quer o troféu da Champions, que é a orelhuda para casa também. E já está pavimentando bem esse caminho com essa vitória diante do Chelsea. Agora são 18 horas 21 minutos no horário de Brasília. 17 horas e 21 minutos no horário do Mato Grosso do Sul, desse dia 17 de setembro de 2025. Agradeço a todos por estarem conosco em mais essa grande transmissão da UEFA Champions League. Fernando Blanc, muito obrigado pela grande participação, obrigado por estar conosco e o seu destaque final. O destaque final é do Bayern, o time vencedor, que agora volta os olhos para a Bundesliga. Bayern de Munique, que jogou em casa, né? E vai enfrentar a Hoffenheim no sábado, dia 20, às 10h30 da manhã, horário de Brasília, aí pelo campeonato alemão,
que ele está na sua 4ª rodada. Esse é o destaque do Bayern. Já o destaque do Blues, que vai para casa com a cabeça inchada, levou 3 no balaio, também volta todas as suas atenções para a Premier League. Neste sábado, ele vai enfrentar o Manchester United no Old Trafford, né? Às 13h30, horário de Brasília. Então, as duas são os meus destaques. Eu agradeço ao Taylor Leandro, da Esportiva, a você de todo o Brasil e no mundo, e a gente se vê por aí nos caminhos do esporte. Manchester United e Chelsea, a sábado, 1h30 da tarde no horário de Brasília, 12h30 no horário do MS, transmissão da Rádio Futebol na Canela 2 e também da Rádio Sintonia Esportiva. Rafael Cabral, muito obrigado pela grande participação e seu destaque final. Mais uma vez aí, obrigado a todos aí que ficaram ligadinhos aí no Futebol na Canela e também na Sintonia Esportiva e todas as filiais que retransmitiram essa partida. E o meu destaque aí daqui a pouquinho para a Copa Sul-Americana e também pela Libertadores, também nesse jogo do Botafogo contra o Mirassol, o jogo adiado do Campeonato Brasileiro de Futebol. E também amanhã temos mais a Champions, que nós vamos estar ligados no jogo entre Newcastle e Barcelona, e além dos jogos internacionais como Sul-Americano e também Libertadores com o Flamengo e Estudiantes no Maracanã pela Sintonia Esportiva. Um grande abraço a todos vocês, obrigado Fernando e Taylor, e até a próxima transmissão. Valeu, grande abraço. Muito obrigado, Rafael Cabral, obrigado a todos que estiveram conosco em mais essa grande transmissão. Valeuzão, vem aí toda a cobertura de Bolívar e Atlético Mineiro na Rádio Futebol na Canela 2 e na Rádio Sintonia Esportiva. Vale o primeiro passo para chegar às semifinais da Conmebol Sul-Americana. Jogo de ida das quartas de final. É o caminho para Assunção, passando por aqui. Nós vamos encerrando mais essa grande transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram conosco e até a próxima. Rádio Futebol na Canela 2, a casa do futebol internacional é aqui. Rádio Sintonia Esportiva, a sintonia campeã. O caminho para Munique, ou melhor, o caminho para Budapeste passou por Munique. O caminho para Budapeste passa por aqui. Rádio Futebol na Canela 2. Futebol na Canela 2. E a maior palestra esportiva motivacional de todos os tempos. Zé Roberto em Campo Grande. Dia 24 de outubro, 7h15 da noite, no Teatro Dom Bosco. Aproveite os cupons de desconto, que serão por tempo limitado. Base 40 e base 20. 20 e 40% de desconto liberados com os cupons de desconto e garante seu ingresso para a palestra do Zé Roberto na capital. Base 40 para setores D e F, base 20 para setores A, B, C e E. Compre já no site golbasems.com.br. Zé Roberto em Campo Grande. FNC 2. Vitória Tintas. Tintas imobiliárias e automotivas com ótimos preços e qualidade. Vai pintar? Vai na Vitória Tintas. São 2 lojas em Campo Grande para melhor lhe atender. Na Rua 13 de Maio, 1543. E na Avenida Coronel Tunino, 514. Anote o nosso telefone, 3324-0050 e 3351-7272. Eu disse Vitória Tintas. Pinta, mas pinta mesmo.
FMC 2. RPR Cursos Preparatórios para Concursos Públicos Militares, Enem. Aulas particulares de redação em português. Aula de conversação em português para estrangeiros. 99280-3499 ou 99980-0648. RPR Cursos Preparatórios. Na Rua Brasília, 1095, Jardim Mar, a meia quadra da Júlio de Castilho. RPR Cursos Preparatórios. Rádio Futebol na Canela. FMC 2.